O milionário fica emocionado ao ver a pequena mendiga negra comprando balão com a última moeda. Ricardo, um milionário destinado a ser uma lenda nas contas bancárias, parecia ser o efeito colateral da própria fortuna. A cidade se agitava à sua volta, como um mar de cores e sons. Os arranha-céus altíssimos refletiam os sonhos e a miséria de uma metrópole marcada pela desigualdade. Ele observava tudo de sua janela, uma cápsula de vidro e luxo, onde as risadas e os gritos das crianças brincando embaixo não chegavam a ecoar. Era um dia ensolarado, mas em sua alma o sol não brilhava. Em um impulso, Ricardo decidiu caminhar pelo parque. A grama verde era um refúgio de frescor, que contrastava com o cinza da sua vida. Caminhou, perdido em pensamentos, até que algo chamou a atenção. Uma pequena mendiga negra, Lúcia, segurava a sua última moeda com as mãos trêmulas. Seus olhos brilhavam como estrelas do céu noturno, mesmo em meio à adversidade. Ela usou a moeda para comprar um balão colorido. O balão subiu, leve e feliz, como se quisesse escapar para um mundo onde não existissem dores. Ricardo sentiu um aperto no peito. Lembrou-se de sua infância cheia de sonhos. O balão flutuava, mas a distância entre eles era palpável. Ele se aproximou, movido por uma nostalgia que quase doía. Mas, ao chegar perto, viu no olhar de Lúcia um misto de esperança e desconfiança. Seus olhos, grandes e profundos, refletiam um passado de dificuldades tão intenso que parecia apavorante. Ela não parecia disposta a abrir seu coração facilmente. — Posso ajudar? Ricardo perguntou, quebrando a barreira invisível entre eles. Lúcia hesitou, mordiscando o lábio inferior e olhando para o balão como se ele fosse a única coisa boa que tinha. Mas antes que ela pudesse responder, uma figura surgiu, patrulhando o parque. Patrícia, uma assistente social, observava tudo a uma distância. Seus olhos avaliavam Ricardo com julgamento, um milionário querendo limpar a própria consciência. Ele viu a desconfiança em seu olhar. — Você só tá tentando aliviar sua solidão, ela disse, com voz firme e penetrante. Ricardo engoliu em seco. O que ele estava fazendo ali? O desejo de ajudar se misturava com a culpa que sempre o acompanhou. A tensão no ar era quase elétrica. Lúcia mantinha-se em silêncio, seu balão balançando suavemente ao vento, sincronizando-se com a intensidade do momento. Era como se o universo estivesse assistindo, ansioso pelo desenrolar daquela história improvável. Ricardo e Lúcia se tornaram espelhos, refletindo inseguranças e anseios que ambos escondiam. Ela poderia confiar nele? Ele poderia salvar-se? O balão flutuava cada vez mais alto, como uma metáfora do que ambos desejavam: liberdade e um pouco de felicidade, mesmo que fugaz. O silêncio entre eles crescia, um abismo que parecia intransponível. — Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ricardo e Lúcia estavam parados ali, em meio a um silêncio denso, quando uma explosão ressoou pelo parque. Um estrondo tão forte que fez o chão tremer. As pessoas ao redor se viraram, aflitas. A alegria de Lúcia desapareceu como o balão que flutuava, se desvanecendo no ar. Ricardo tentou entender o que havia acontecido, o medo tomando conta do seu peito. Então ele viu. Uma fumaça espessa se erguia de um restaurante próximo. Gritos começaram a ecoar e as pessoas começaram a correr em todas as direções. Patrícia, a assistente social, olhou para Ricardo com um medo que se transformou em pânico. Sem pensar duas vezes, ela gritou: — Lúcia, venha comigo! A pequena mendiga hesitou.
olhando de volta para Ricardo, um homem que agora parecia irreconhecível no meio do caos. Ricardo ficou congelado. Ele queria correr, mas algo o paralisou. O cheiro de fumaça invadiu seus sentidos e, por um momento, ele se lembrou de como era ser vulnerável, como quando era criança e se perdia na multidão. Lúcia estava ali, mas ele ainda não a conhecia de verdade. O olhar dela queria dizer algo que ele não conseguia entender. O som de sirenes começou a se aproximar, aumentando a tensão. Mas aquilo que deveria ser um lugar seguro virou um caos. Patrícia puxou Lúcia, que ainda segurando o balão agora esmaecido, começou a seguir a assistente social. "Vamos!" gritou Patrícia. Ricardo tomou coragem e decidiu segui-las. Quando finalmente alcançaram Lúcia e Patrícia, a fumaça envolvia tudo. Ele se lembrou do olhar desconfiante de Lúcia. Agora, mesmo em meio ao terror, havia um laço entre eles. Ele tinha que se fazer ouvir, tinha que quebrar aquela barreira. "Eu quero ajudar", disse Ricardo, quase gritando para ser ouvido no tumulto. Mas, nesse momento, uma figura surgiu das sombras. Sua presença era forte e intimidante. Um homem de terno escuro, com um olhar que tinha um peso inexplicável. "Lúcia!" ele chamou, com firmeza. A menina parou, como se estivesse sendo puxada por um cordão invisível, e olhou para o homem. O coração de Ricardo disparou. Era impossível. Ela tinha um pai? Um responsável? "O que você está fazendo aqui?" perguntou o homem, sua voz baixa e perigosa. Lúcia olhou para o chão, evitando o olhar dele. Patrícia interveio. "Ela precisa de ajuda. O parque está em perigo." O homem não se deixou levar, parecia decidido a agir. Ricardo, agora completamente confuso, não sabia se devia se aproximar ou recuar. O que estava acontecendo? De repente, tudo ficou mais complicado. Não era apenas uma menina mendiga, ela estava ligada a um mistério que ele simplesmente não podia entender. E enquanto a fumaça ainda dançava ao redor deles, algo na expressão de Lúcia mudou. Ela olhou para Ricardo e por um breve instante havia um fogo em seus olhos. Uma mistura de medo e determinação. "Você não sabe quem eu sou, não sabe nada de mim", ela sussurrou. E aquelas palavras foram como um soco no estômago de Ricardo. Naquele instante, a verdade sobre Lúcia parecia muito mais complexa do que ele jamais poderia imaginar. O balão se soltou de suas mãos, subindo aos céus, enquanto o olhar do homem se fixava em Ricardo. "Você não pode ajudar, milionário. Melhor pegar o caminho de volta para onde você pertence." E assim, enquanto o barulho aumentava, com o caos tomando conta, a única coisa que Ricardo conseguiu fazer foi se perguntar o que realmente sabia sobre aquela menina e o que havia deixado de descobrir em sua própria vida. A cena ao redor deles foi tremulando, desenhando um futuro incerto que deixava uma sensação aguda de desespero. A fumaça agora não era apenas física. Havia segredos que estavam prestes a ser revelados, e talvez não houvesse como voltar atrás. Ricardo ficou paralisado, o coração disparando, enquanto o homem de terno escuro olhava para ele com desprezo. Sentiu uma mistura de confusão e pânico, os gritos ao redor soando como uma tempestade e a fumaça subindo, engolindo a luz do sol. Que diabos estava acontecendo? O mundo parecia girar em torno daquela figura poderosa, uma sombra na luz ofuscante do dia. "Quem é você?" Ricardo tentou gritar, mas a voz dele mal passou pelo tumulto. Lúcia olhava para o homem, tão pequena e vulnerável, mas com um olhar que parecia carregar 1000 histórias. O homem a puxou para mais perto, como se ela pudesse se desmanchar a qualquer momento. "Venha, Lúcia, vamos embora", disse ele, a voz tingida de autoridade. A pequena hesitou, o balão quase sem cor balançando entre seus dedos. Então, uma explosão de som, de impacto violento que sacudiu o chão. O prédio ao lado dele se iluminou em chamas, painéis de vidro estourando como se fossem bolhas. A cena virou um caos e o cheiro de fumaça se intensificou, como um grito ensurdecedor explodindo no silêncio do pânico. Ricardo viu as pessoas correrem, desesperadas, algumas caindo no chão, outras gritando. Lúcia se encolheu, apavorada, e tudo o que Ricardo queria era protegê-la.
Vamos, pra dentro! Gritou Patrícia, puxando Lúcia. O instinto de proteção brotou em Ricardo, e ele se lançou na direção delas. Mas enquanto se movia, um instinto, ainda mais forte, o parou. Ele não tinha apenas Lúcia em mente. Era o homem de terno. O que ele queria dela? Uma onda de memórias começou a surgir. Detalhes de notícias que ele vermifugou. Um desaparecimento de pessoas em áreas de risco. Meninos e meninas à mercê de figuras sombrias. Ele tentava juntar as peças. Quando o homem se virou para olhar Ricardo novamente, uma faísca de reconhecimento brilhou em seu olhar. Você não sabe quem ela é, sabe? Afirmou. A voz profunda agora com um peso estranho. Ela é mais do que você pode imaginar. A afirmação era um golpe, como se o chão sob os pés de Ricardo tivesse se desfeito. Mais do que eu posso imaginar? Ricardo disparou, sem saber se estava preparado para a resposta. Você está dizendo que ela é alguém importante? Importante? Ela é tudo, e você, milionário, seria o último a entender. As palavras ecoavam com um tambor em sua mente. Ricardo percebeu que não estava lidando simplesmente com uma criança perdida. Lúcia não era aquele símbolo de vulnerabilidade que ele havia projetado. Seu coração disparava enquanto realizava. E se Lúcia fosse parte de algo muito maior? A fumaça continuava a dançar ao redor, e Lúcia, confusa, olhava de um para o outro. Eu preciso saber. Ricardo tentou, mas Patrícia cortou a fala. Vamos, precisamos sair agora. O homem estendeu a mão para Lúcia e, ao mesmo tempo, o barulho de sirenes se aproximava cada vez mais. A tensão continuava a crescer, como uma bola de neve, carregada de segredos que estavam prestes a explodir. Para onde você vai levá-la? Ricardo sentiu a necessidade de intervir, mas a voz dele ecoou impotente. No auge do caos, a expressão de Lúcia mudou. Seus olhos brilharam com uma determinação que parecia desafiar o medo ao seu redor. Eu sou forte, disse ela, e aquelas palavras atingiram Ricardo como um soco no estômago. Era como se ela estivesse se despindo de toda a sua fragilidade, expondo algo muito mais profundo. O homem parou, a mão estendida como se hesitasse. Não faça isso, Lúcia. Não se envolva mais do que já está. Mas Lúcia estava decidida. Em um movimento repentino, ela puxou a mão de volta, afastando-se dele. A explosão ao redor deles parecia se intensificar, e a fumaça agora envolvia tudo. As vozes, as emoções, as verdades ocultas. O homem a encarou com uma incredulidade que Ricardo nunca esperaria ver. Algo forte se formou no ar, segredos prestes a serem revelados. O que Lúcia estava escondendo? O que ele ainda não sabia? Percorrendo seu olhar pelas pessoas fugindo e pela destruição, Ricardo se sentiu em conflito. E se a vida dele nunca mais fosse a mesma? O balão, agora sendo engolido pela fumaça, parecia refletir tudo o que estava prestes a se perder. E a última imagem que ele teve foi Lúcia, o olhar determinado, um mistério em seus olhos e uma pergunta ecoando em sua mente. Quem era ela realmente? E sem saber o que o futuro guardava. A única certeza que restava era que tudo estava prestes a mudar, mais do que qualquer um poderia prever. Ricardo estava paralisado, os olhos fixos em Lúcia. As palavras do homem de terno ecoavam em sua mente, pesadas e perturbadoras. O mundo girava ao seu redor, mas ele se sentia preso, como se um manto de fumaça o cobrisse, limitando sua visão. O som do pânico, os gritos, os estalos de vidro se quebrando, tudo parecia distante. O que havia de tão especial naquela menina? O que ele não sabia? Lúcia, com um olhar determinado, ainda segurando o balão desbotado, se afastou do homem. Eu sou forte, ela havia dito. E naquele momento estava mais forte do que qualquer um ali. Mas o homem não estava disposto a deixar isso acontecer. Ele estendeu a mão novamente, apertando a expressão. Lúcia! Volte aqui, gritou. Sua voz agora cortante como uma faca. A multidão ao redor envolvia-se em caos. Patrícia puxou Lúcia, tentando guiá-la em segurança. Rápido, vamos! Ela implorou, os olhos arregalados de medo. Mas Lúcia hesitou. Havia um vínculo inexplicável com aquele homem. Uma conexão que Ricardo não podia entender.
Então o inesperado aconteceu. Com um grito ensurdecedor, um pedaço de concreto, detrito, de uma explosão anterior, despencou do alto de um prédio em chamas e atingiu o homem. Ele caiu, a expressão de controle, de repente se transformando em dor. Ricardo não podia acreditar no que via. O caos se transformava em algo ainda mais aterrador. Não! Lúcia gritou, mas a palavra foi engolida pela fumaça. O que era um simples resgate agora estava se transformando em uma cena de tragédia instantânea. O homem estava no chão, imóvel, e a tensão se intensificou. Patrícia e Lúcia pararam, os olhos fixos no corpo caído. Ricardo sentiu o coração acelerar. "Lúcia, vamos!" ele gritou, mas sua voz era consumida pela urgência do momento. As pessoas estavam em pânico, correndo para longe da cena, mas a menina não se movia. A confusão tomou conta dele, e então algo clicou. O homem, o que havia tentado levar Lúcia embora. Algo estava completamente errado. Ele se lembrou de algo que tinha lido, notícias sobre crianças desaparecidas, e aquele homem aparecendo sempre nas sombras. Não era um simples responsável, era alguma coisa muito mais terrível. Ele não era seu pai? Era? Ricardo disse, o pânico tomando conta dele. Lúcia o olhou, e em seus olhos havia uma mistura de dor e coragem. Não, ele era meu captor. A realidade de suas palavras atingiu Ricardo como um golpe. Uma paralisia. Um horror que ele nunca havia previsto. Captor, a palavra soou como um eco surdo. O homem que agora estava estirado no chão, sem movimento, não era só um estranho. Era um símbolo da opressão, um fantasma que pairava sobre a vida de Lúcia. De repente, os gritos começaram a se intensificar novamente. Um novo efeito dominó. "Precisamos sair", Patrícia disse, ao puxar. "Lúcia." Ricardo se sentiu dividido. Sua vontade de ajudar aquela menina crescia, mas o medo do caos crescente o segurava. Mas a batalha interna dele foi interrompida. Mais homens surgiram, emergindo da fumaça com uma determinação inquietante. "Está tudo sob controle", gritavam, mas na verdade a desordem apenas começava. O que eles queriam? O homem no chão deixou um eco. Lúcia tinha que ser protegida. Mas como? Enquanto as sirenes se aproximavam, o balão de Lúcia, agora esfumaciado pela fumaça, soltou-se de suas mãos e subiu aos céus, parecendo uma ideia de liberdade, mas desaparecendo rapidamente na névoa. "Eu preciso saber quem ele era. O que você sabe, Lúcia?" Ricardo gritou, que agora se tornava um grito de desespero. O olhar de Lúcia, que sempre foi de esperança, se transformou em algo mais sombrio. "Se você soubesse, Lúcia." Aquelas palavras queimaram como fogo. O que mais ela poderia estar escondendo? Por que o medo? Mais homens se aproximavam, e o pânico atingia seu ápice. Lúcia começou a se afastar, e Ricardo percebeu que a verdadeira batalha ainda estava por vir. Ele tinha que escoltar Lúcia para fora, antes que a verdade se tornasse ainda mais obscura. Mas tudo o que ele sentia era um nó na garganta, uma dúvida sobre os segredos que ele estava prestes a descobrir. Enquanto Lúcia e Patrícia corriam, ele se virou, os olhos buscando uma resposta, mas refez o caminho para a saída com seu coração acelerado. A cena fedia desespero, e o que Ricardo não sabia era que a verdadeira história de Lúcia ainda estava escondida, mais próxima do que ele poderia imaginar, e que a explosão não era nada comparado ao que ainda estava por vir. Ricardo estava paralisado, os olhos fixos em Lúcia. As palavras do homem de terno ecoavam em sua mente, pesadas e perturbadoras. O mundo girava ao seu redor, mas ele se sentia preso, como se um manto de fumaça o cobrisse, limitando sua visão. O som do pânico, os gritos, os estalos de vidro se quebrando, tudo parecia distante. O que havia de tão especial naquela menina? O que ele não sabia? Lúcia, com um olhar determinado, ainda segurando o balão desbotado, se afastou do homem. "Eu sou forte", ela havia dito.
e naquele momento estava mais forte do que qualquer um ali. Mas o homem não estava disposto a deixar isso acontecer. Ele estendeu a mão novamente, apertando a expressão. Lúcia, volte aqui, gritou, sua voz agora cortante como uma faca. Mas antes que Lúcia pudesse se mover, um estrondo ensurdecedor reverberou através do ar, como se a própria terra estivesse se partindo. Ricardo olhou para cima, os olhos arregalados, enquanto uma parte do prédio explodia em uma nuvem de fumaça e destroços. Era como se algo tivesse cedido sob a pressão. E a liberação da energia fez o chão tremer sob seus pés. Tudo ficou confuso, como se o mundo estivesse em câmera lenta. Detritos enormes começaram a cair, e o homem de terno foi atingido. Antes de desaparecer sob os escombros com um grito final, Lúcia, horrorizada, cobriu a boca com as mãos, e Patrícia puxou-a para trás, em um movimento rápido e protetor. Para longe! Gritou Patrícia, e Ricardo sentiu seu coração disparar. Mas Lúcia não recuou. Em vez disso, ela parecia hipnotizada pela cena diante dela. Uma expressão de terror e raiva se formando. E seu rosto? Não, ele não pode estar morto. E com isso, Lúcia se lançou adiante, correndo em direção ao lugar onde o homem tinha caído. Ricardo a seguiu, sem conseguir entender por que aquela menina estava tão determinada a voltar para a cena do horror. Quando chegaram próximo ao que restava do homem, algo parecia muito errado. Lúcia arrastou Ricardo pelo braço, apontando para um pequeno objeto que reluzia entre os escombros. O que é isso? Ela perguntou, o olhar fixo naquele ponto. Era um colar, com um pingente que brilhava intensamente mesmo sobre a fumaça. Ricardo se aproximou e, ao pegar o colar, uma sensação estranha percorreu todo o seu corpo. Lúcia começou a tremer e as lágrimas escorriam por seu rosto. Dá para sentir? Ele nunca deveria ter isso. Nunca. Ela olhava para o colar como se estivesse vendo um fantasma. Ele era um captor, Lúcia? Ricardo perguntou, sem entender completamente. Você conhecia ele? A voz dela era um sussurro, quase quebrando ao admitir. Ele é meu pai. O mundo de Ricardo desabou. O homem que tinha tentado levar Lúcia embora, que sempre parecia uma figura sombria, agora era o pai dela? Tudo o que ele achou que sabia, tudo o que achava estar entendendo, explodiu em fragmentos de horror. O colar, que agora sentia em suas mãos, era um símbolo de alguma coisa que ele mal compreendia. Uma verdade enterrada, um segredo monstruoso. Você não está dizendo. Você não pode estar falando sério. A incredulidade se misturava com choque. Por que ele faria isso? O que ele queria de você? Ele não é só isso, Ricardo. Ele me protegeu de coisas piores, mas também me manteve presa. O olhar dela refletia. Uma mistura de dor e confusão. Ali estava a chave para a vida de Lúcia, um ciclo de dor e amor. Eu pensei que se ele estivesse aqui, poderia me tornar forte de novo, mas não assim. O balão, uma vez colorido, flutuava no céu cinzento, como se o mundo estivesse tentando se recuperar de tudo. Os gritos da multidão se tornavam mais distantes, mas Ricardo se sentia mais preso do que nunca na realidade, que se desenrolava diante de seus olhos. Ele segurava o colar, os dedos tremendo, enquanto observava Lúcia lutando contra a tempestade emocional que ela envolvia. O que estava por trás do homem de terno? Quais segredos essa história realmente escondia? E como, de alguma forma, Lúcia poderia estar tanto presa quanto livre? Precisamos sair daqui, Patrícia disse, cercando-as, mas Ricardo sentia que a única saída que tinham era encarar a verdade do passado. Como ele poderia ajudá-las se nem mesmo sabia que lado escolher? O pânico da multidão ao redor começava a se elevar novamente, como se algo perigoso estivesse prestes a explodir. O barulho crescia, mas nada mais importava. Tudo parecia um pesadelo prestes a ser revelado, e sem saber o que o futuro guardava,
A única certeza que restava era que a vida de Lúcia e a própria história de Ricardo estavam entrelaçadas em um emaranhado de segredos, e agora um novo mistério começava a se desenrolar bem diante deles. Ricardo estava paralisado, os olhos fixos em Lúcia. As palavras do homem de terno ecoavam em sua mente, exadas e perturbadoras. O mundo girava ao seu redor, mas ele se sentia preso, como se um manto de fumaça o cobrisse, limitando sua visão. O som do pânico, os gritos, os estalos de vidro se quebrando, tudo parecia distante. O que havia de tão especial naquela menina? O que ele não sabia? Lúcia, com um olhar determinado, ainda segurando o balão desbotado, se afastou do homem. Eu sou forte, ela havia dito, e naquele momento estava mais forte do que qualquer um ali. Mas o homem não estava disposto a deixar isso acontecer. Ele estendeu a mão novamente, apertando a expressão. "Lúcia, volte aqui!" gritou. Sua voz agora cortante como uma faca. Mas antes que Lúcia pudesse se mover, um estrondo ensurdecedor reverberou através do ar, como se a própria terra estivesse se partindo. Ricardo olhou para cima, os olhos arregalados, enquanto uma parte do prédio explodia em uma nuvem de fumaça e destroços. Era como se algo tivesse cedido sob a pressão, e a liberação da energia fez o chão tremer sob seus pés. Tudo ficou confuso, como se o mundo estivesse em câmera lenta. Detritos enormes começaram a cair, e o homem de terno foi atingido, antes de desaparecer sob os escombros com um grito final. Lúcia, horrorizada, cobriu a boca com as mãos, e Patrícia puxou-a para trás, em um movimento rápido e protetor. "Para longe!" gritou Patrícia, e Ricardo sentiu seu coração disparar. Mas Lúcia não recuou. Em vez disso, ela parecia hipnotizada pela cena diante dela. Uma expressão de terror e raiva se formando em seu rosto. Não, ele não pode estar morto. E com isso, Lúcia se lançou adiante, correndo em direção ao lugar onde o homem tinha caído. Ricardo a seguiu, sem conseguir entender por que aquela menina estava tão determinada a voltar para a cena do horror. Quando chegaram próximo ao que restava do homem, algo parecia muito errado. Lúcia arrastou Ricardo pelo braço, apontando para um pequeno objeto que reluzia entre os escombros. "O que é isso?" ela perguntou, o olhar fixo naquele ponto. Era um colar com um pingente que brilhava intensamente mesmo sob a fumaça. Ricardo se aproximou e, ao pegar o colar, uma sensação estranha percorreu todo o seu corpo. Lúcia começou a tremer e as lágrimas escorriam por seu rosto. Dá para sentir? Ele nunca deveria ter isso. Nunca. Ela olhava para o colar como se estivesse vendo um fantasma. "Ele era um captor, Lúcia?" Ricardo perguntou, sem entender completamente. "Você conhecia ele?" A voz dela era um sussurro, quase quebrando ao admitir. "Ele é meu pai." O mundo de Ricardo desabou. O homem que tinha tentado levar Lúcia embora, que sempre parecia uma figura sombria, agora era o pai dela. Tudo que ele achou que sabia, tudo que achava estar entendendo, explodiu em fragmentos de horror. O colar que agora sentia em suas mãos era o símbolo de alguma coisa que ele mal compreendia. Uma verdade enterrada, um segredo monstruoso. "Você não está dizendo, você não pode estar falando sério." A incredulidade se misturava com choque. "Por que ele faria isso? O que ele queria de você?" Ele não é só isso, Ricardo. Ele me protegeu de coisas piores, mas também me manteve presa." O olhar dela refletiu uma mistura de dor e confusão. Ali estava a chave para a vida de Lúcia, um ciclo de dor e amor. "Eu pensei que se ele estivesse aqui, poderia me tornar forte de novo, mas não assim." O balão, uma vez colorido, flutuava no céu cinzento, como se o mundo estivesse tentando se recuperar de tudo. Os gritos da multidão se tornavam mais distantes, mas Ricardo se sentia mais preso do que nunca na realidade que se desenrolava diante de seus olhos. Ele segurava o colar, os dedos tremendo, enquanto observava Lúcia lutando contra a tempestade emocional que a envolvia. O que estava por trás do homem de terno? Quais segredos essa história realmente escondia? E como, de alguma forma, Lúcia poderia estar tanto presa quanto livre?
precisamos sair daqui, Patrícia disse, cercando-as, mas Ricardo sentia que a única saída que tinham era encarar a verdade do passado. Como ele poderia ajudá-las se nem mesmo sabia que lado escolher? O pânico da multidão ao redor começava a se elevar novamente, como se algo perigoso estivesse prestes a explodir. O barulho crescia, mas nada mais importava. Tudo parecia um pesadelo prestes a se revelado. Então, do nada, um novo som se destacou no meio do caos, um clique metálico e cortante que fez o coração de todos disparar. Ricardo virou a cabeça e viu um grupo de homens encapuzados, armados com pistolas surgindo das sombras ao redor. Eles tinham uma expressão determinada, uma frieza que fazia o sangue de Ricardo correr gelado. "Peguem a menina!" gritou o líder, com uma voz autoritária. Lúcia, que se sentia perdida entre os sentimentos de raiva e tristeza, congelou diante do olhar desesperador daqueles homens. Ricardo sentiu o medo crescendo em seu peito. "Lúcia, atrás de mim!" ele gritou, mas foi inútil. Os homens avançaram rapidamente, e Patrícia fez um movimento para proteger Lúcia, mas um deles a empurrou, fazendo-a cair. "Não!" Ricardo gritou, a adrenalina pulsando em suas veias. Ele não podia deixar que a levassem. Não agora. Enquanto o tumulto se desenrolava, o detalhe mais impactante surgiu na mente de Ricardo, como um raio iluminando a escuridão. Um dos homens carregava o mesmo colar que ele segurava nas mãos. Era uma cópia exata, um símbolo de alguma coisa maior. "Vocês querem com ela?" ele vociferou, a fúria alimentando sua coragem. Os homens pararam por um momento, e o líder olhou para Ricardo, um sorriso cruel se desenhando. "O que nós queremos? Ela é a chave." As palavras soaram como um sino de alerta. "A chave para quê?" A pergunta pairou no ar, e por um instante, tudo pareceu congelar. E assim, enquanto a luta pela liberdade e a verdade se tornava um campo de batalha, Ricardo percebeu que o que tinha começado como uma vontade de ajudar se tornara um jogo mortal onde o futuro de Lúcia ia. Os seus estavam prestes a se entrelaçar de uma forma que nenhum deles imaginaria. A única certeza que restava era que eles estavam apenas começando a desvendar uma teia sombria de segredos que mudariam suas vidas para sempre. Ricardo estava paralisado, os olhos fixos em Lúcia. As palavras do homem de terno ecoavam em sua mente, pesadas e perturbadoras. O mundo girava ao seu redor, mas ele se sentia preso, como se um manto de fumaça o cobrisse, limitando sua visão. O som do pânico, os gritos, os estalos de vidro se quebrando, tudo parecia distante. O que havia de tão especial naquela menina? O que ele não sabia? Lúcia, com um olhar determinado, ainda segurando o balão desbotado, se afastou do homem. "Eu sou forte", ela havia dito, e naquele momento estava mais forte do que qualquer um ali. Mas o homem não estava disposto a deixar isso acontecer. Ele estendeu a mão novamente, apertando a expressão. "Lúcia, volte aqui!" gritou, sua voz agora cortante como uma faca. Mas antes que Lúcia pudesse se mover, um estrondo ensurdecedor reverberou através do ar, como se a própria terra estivesse se partindo. Ricardo olhou para cima, os olhos arregalados, enquanto uma parte do prédio explodia em uma nuvem de fumaça e destroços. Era como se algo tivesse cedido sob a pressão, e a liberação da energia fez o chão tremer sob seus pés. Tudo ficou confuso, como se o mundo estivesse em câmera lenta. Detritos enormes começaram a cair, e o homem de terno foi atingido antes de desaparecer sob os escombros com um grito final. Lúcia, horrorizada, cobriu a boca com as mãos, e Patrícia puxou-a para trás, em um movimento rápido e protetor. "Para longe!" gritou Patrícia, e Ricardo sentiu seu coração disparar. Mas Lúcia não recuou. Em vez disso, ela parecia hipnotizada pela cena diante dela. Uma expressão de terror e raiva se formando no seu rosto. "Não! Ele não pode estar morto!" E com isso, Lúcia se lançou adiante, correndo em direção ao lugar onde o homem tinha caído. Ricardo a seguiu, sem conseguir entender por que aquela menina estava tão determinada a voltar para a cena do horror. Quando chegaram próximo ao que restava do homem, algo parecia muito errado.
Lúcia arrastou Ricardo pelo braço, apontando para um pequeno objeto que reluzia entre os escombros. O que é isso? Ela perguntou, o olhar fixo naquele ponto. Era um colar, com um pingente que brilhava intensamente, mesmo sob a fumaça. Ricardo se aproximou e, ao pegar o colar, uma sensação estranha percorreu todo o seu corpo. Lúcia começou a tremer e as lágrimas escorriam por seu rosto. Dá para sentir? Ele nunca deveria ter isso, nunca. Ela olhava para o colar como se estivesse vendo um fantasma. Ele era um captor, Lúcia? Ricardo perguntou, sem entender completamente. Você conhecia ele? A voz dela era um sussurro, quase quebrando ao admitir. Ele é meu pai. O mundo de Ricardo desabou. O homem que tinha tentado levar Lúcia embora, que sempre parecia uma figura sombria. Agora era o pai dela. Tudo o que ele achou que sabia, tudo o que achava estar entendendo, explodiu em fragmentos de horror. O colar que agora sentia em suas mãos era um símbolo de alguma coisa que ele mal compreendia. Uma verdade enterrada, um segredo monstruoso. Você não está dizendo, você não pode estar falando sério. A incredulidade se misturava com o choque. Por que ele faria isso? O que ele queria de você? Ele não é só isso, Ricardo. Ele me protegeu de coisas piores, mas também me manteve presa. O olhar dela refletia uma mistura de dor e confusão. Ali estava a chave para a vida de Lúcia, um ciclo de dor e amor. Eu pensei que se ele estivesse aqui, poderia me tornar forte de novo. Mas não assim. O balão, uma vez colorido, flutuava no céu cinzento, como se o mundo estivesse tentando se recuperar de tudo. Antes que Ricardo pudesse responder, um grito atravessou o ar. Ele não é o único. A voz era familiar e Ricardo se virou rapidamente. Uma mulher, com o rosto coberto de sombras, estava parada à distância. Os outros virão. Uma onda de terror passou através de Ricardo. O que você quer dizer com os outros? Ele nunca foi um pai de verdade. Havia mais famílias como a sua. Ele te enganou, Lúcia. A mulher se aproximou, revelando um olhar cheio de dor e determinação. Ela tinha uma cicatriz no rosto, um remendo de sofrimento que Ricardo sentia quase como uma faca. A verdade é que o colar não é só um colar, é um sinal. Ele é um marcador. Lúcia olhou confusa e Ricardo se sentiu perdido em meio aos fragmentos de informações que não faziam sentido. As sirenes aumentaram o volume e o ar se encheu de pânico novamente. Precisamos sair! Eles já estão chegando! O homem que havia caído não estava morto. Eles poderiam vir atrás de Lúcia. E Ricardo se deu conta de que tudo o que ele soubera estava em dúvida. Quem é você? Lúcia perguntou, a voz trêmula. Eu sou alguém que quer ajudá-la. A verdade sobre seu pai é mais horrível do que você imagina. Não podemos ficar aqui. Os homens se aproximavam mais e Ricardo sentiu o peso da responsabilidade pesando sobre seus ombros. Ele precisava proteger Lúcia, mas a cada segundo a dúvida crescia. Quem estava falando a verdade? Ele se perguntou o que mais Lúcia não sabia sobre si mesma. Enquanto a fumaça se dissipava, Ricardo sentiu um nó na garganta. A verdade estava prestes a se revelar de formas que nenhum deles poderia prever. E enquanto Lúcia olhava para ele, suas expressões se refletindo na confusão, Ricardo percebeu que a partir daquele momento, nada seria como antes. E tudo no mundo deles estava prestes a mudar para sempre. Ricardo estava paralisado, os olhos fixos em Lúcia. As palavras do homem de terno ecoavam em sua mente, pesadas e perturbadoras. O mundo girava ao seu redor, mas ele se sentia preso, como se um manto de fumaça o cobrisse, limitando sua visão. O som do pânico, os gritos, os estalos de vidro se quebrando, tudo parecia distante. O que havia de tão especial naquela menina? O que ele não sabia? Lúcia, com o olhar determinado, ainda segurando o balão desbotado, se afastou do homem. Eu sou forte, ela havia dito, e naquele momento estava mais forte do que qualquer um ali. Mas o homem não estava disposto a deixar isso acontecer. Ele estendeu a mão novamente, apertando a expressão. Lúcia, volte aqui! Gritou, sua voz agora cortante como uma faca.
Mas antes que Lúcia pudesse se mover, um estrondo ensurdecedor reverberou através do ar, como se a própria terra estivesse se partindo. Ricardo olhou para cima, os olhos arregalados, enquanto uma parte do prédio explodia em uma nuvem de fumaça e destroços. Era como se algo tivesse cedido sob a pressão, e a liberação da energia fez o chão tremer sob seus pés. Tudo ficou confuso, como se o mundo estivesse em câmera lenta. Detritos enormes começaram a cair, e o homem de terno foi atingido, antes de desaparecer sob os escombros com um grito final. Lúcia, horrorizada, cobriu a boca com as mãos, e Patrícia puxou-a para trás, em um movimento rápido e protetor. "Para longe!" gritou Patrícia, e Ricardo sentiu seu coração disparar. Mas Lúcia não recuou. Em vez disso, ela parecia hipnotizada pela cena diante dela, uma expressão de terror e raiva se formando em seu rosto. "Não, ele não pode estar morto." E com isso, Lúcia se lançou adiante, correndo em direção ao lugar onde o homem tinha caído. Ricardo a seguiu, sem conseguir entender por que aquela menina estava tão determinada a voltar para a cena do horror. Quando chegaram próximo ao que restava do homem, algo parecia muito errado. Lúcia arrastou Ricardo pelo braço, apontando para um pequeno objeto que reluzia entre os escombros. "O que é isso?" ela perguntou, o olhar fixo naquele ponto. Era um colar, com um pingente que brilhava intensamente mesmo sob a fumaça. Ricardo se aproximou e, ao pegar o colar, uma sensação estranha percorreu todo o seu corpo. Lúcia começou a tremer e as lágrimas escorriam por seu rosto. Dá para sentir, ele nunca deveria ter isso. Nunca. Ela olhava para o colar como se estivesse vendo um fantasma. "Ele era um captor, Lúcia?" Ricardo perguntou, sem entender completamente. "Você conhecia ele?" A voz dela era um sussurro, quase quebrando ao admitir. "Ele é meu pai." O mundo de Ricardo desabou. O homem que tinha tentado levar Lúcia embora, que sempre parecia uma figura sombria, agora era o pai dela. Tudo o que ele achou que sabia, tudo o que achava estar entendendo, explodiu em fragmentos de horror. O colar, que agora sentia em suas mãos, é um símbolo de alguma coisa que ele mal compreendia. Uma verdade enterrada, um segredo monstruoso. "Você não está dizendo... Você não pode estar falando sério." A incredulidade se misturava com o choque. Por que ele faria isso? O que ele queria de você? Ele não é só isso, Ricardo. Ele me protegeu de coisas piores, mas também me manteve presa. O olhar dela refletia uma mistura de dor e confusão. Ali estava a chave para a vida de Lúcia, um ciclo de dor e amor. Eu pensei que se ele tivesse aqui, poderia me tornar forte de novo. Mas não assim. O balão, uma vez colorido, flutuava no céu cinzento, como se o mundo estivesse tentando se recuperar de tudo. Antes que Ricardo pudesse responder, um grito atravessou o ar. "Ele não é o único!" A voz era familiar, e Ricardo se virou rapidamente. Uma mulher, com o rosto coberto de sombras, estava parada à distância. "Os outros virão!" Uma onda de terror passou através de Ricardo. "O que você quer dizer com os outros?" "Ele nunca foi um pai de verdade. Havia mais famílias como a sua. Ele te enganou, Lúcia." A mulher se aproximou, revelando um olhar cheio de dor e determinação. Ela tinha uma cicatriz no rosto, um remendo de sofrimento que Ricardo sentia quase como uma faca. A verdade é que o colar não é só um colar, é um sinal. Ele é um marcador. Lúcia olhou confusa e Ricardo se sentiu perdido em meio aos fragmentos de informações que não faziam sentido. Os homens se aproximavam mais e Ricardo sentiu o peso da responsabilidade pesando sobre seus ombros. Ele precisava proteger Lúcia, mas a cada segundo a dúvida crescia. Quem estava falando a verdade? Ele se perguntou o que mais Lúcia não sabia sobre si mesma. Enquanto a fumaça se dissipava, Ricardo sentiu um nó na garganta. A verdade estava prestes a se revelar de formas que nenhum deles poderia prever. E enquanto Lúcia olhava para ele, suas expressões se refletindo na confusão, Ricardo percebeu que a partir daquele momento nada seria como antes. E tudo no mundo deles estava prestes a mudar para sempre. Então, como se tudo já não fosse o bastante,
Um estrondo. Barulho ensurdecedor. Um grupo de homens encapuzados, armados com pistolas, surgiu do nada. Os rostos deles estavam ocultos, mas os olhos, os olhos, eram olhos famintos, com uma gana disfarçada. O líder, uma figura alta, olhou diretamente para Lúcia, um sorriso cruel se formando em seus lábios. Peguem a menina. As palavras ecoaram no ar, uma sentença. O pânico tomou conta de Ricardo, seu coração disparou. Lúcia, atrás de mim! Ele gritou, mas seu corpo não se movia, paralisado pela incredulidade. Como assim? Um dos homens prendeu Patrícia, e agora uma nova luta se desenrolava. Lúcia estava sendo cercada. Lúcia! Ele precisaria lutar, mas o que fazer? O desespero se apoderava dele. A lembrança do colar o assombrava. Tudo estava se desmoronando. Precisamos sair, gritou Ricardo. Sua voz um misto de urgência e terror, mas no fundo sentia um gelo no estômago. O que ele não sabia era que os homens não vinham somente por Lúcia. O colar que ele segurava tinha um propósito. Enquanto isso, Lúcia olhava calmamente. Espere, ela disse, um brilho estranho em seus olhos. Aquilo não era o desespero, era calma, e isso aterrorizou Ricardo. Ela é mais importante do que você imagina, e nós sabemos, gritou o líder, apontando para o colar. A chave para tudo. O que ele queria dizer? Ricardo tentava juntar as peças, mas a cena na frente dele se tornava um pesadelo mais intrincado. Quando estava prestes a se lançar à luta, Lúcia disse: Espere, Ricardo, temos que encarar isso, juntos. E com isso, a verdade tomou forma. Uma verdade devastadora, ainda não revelada. Ricardo se deu conta de que Lúcia não era simplesmente uma vítima. Havia algo em sua essência, algo que ele ainda não compreendia. No ar havia um cheiro de fumaça e algo mais, algo que feria a mente. O que mais Lúcia escondia? Uma nova identidade, um novo poder? Nesse turbilhão emocional, sentiu que os próprios laços que os uniam ao passado poderiam ser a única saída. A certeza se tornava dúvida, e a dúvida se tornava um labirinto de segredos. O que aquilo significava para eles, para a vida que conheciam? Então, em meio ao caos e horizontes desmoronados, Ricardo percebeu. A razão da presença daqueles homens era mais complexa e aterradora do que qualquer um poderia imaginar. E o verdadeiro impacto do passado estava prestes a ser revelado de uma maneira que mudaria tudo, para sempre. Ricardo estava paralisado, os olhos fixos em Lúcia. As palavras do homem de terno ecoavam em sua mente, pesadas e perturbadoras. O mundo girava ao seu redor, mas ele se sentia preso, como se um manto de fumaça o cobrisse, limitando sua visão. O som do pânico, os gritos, os estalos de vidro se quebrando, tudo parecia distante. O que havia de tão especial naquela menina? O que ele não sabia? Lúcia, com um olhar determinado, ainda segurando o balão desbotado, se afastou do homem. Eu sou forte, ela havia dito, e naquele momento estava mais forte do que qualquer uma ali. Mas o homem não estava disposto a deixar isso acontecer. Ele estendeu a mão novamente, apertando a expressão. Lúcia, volte aqui! Gritou, sua voz agora cortante como uma faca. Mas antes que Lúcia pudesse se mover, um estrondo ensurdecedor reverberou através do ar, como se a própria terra estivesse se partindo. Ricardo olhou para cima, os olhos arregalados, enquanto uma parte do prédio explodia em uma nuvem de fumaça e destroços. Era como se algo tivesse cedido sob a pressão, e a liberação da energia fez o chão tremer sob seus pés. Tudo ficou confuso, como se o mundo estivesse em câmera lenta. Detritos enormes começaram a cair, e o homem de terno foi atingido antes de desaparecer sob os escombros com um grito final. Lúcia, horrorizada, cobriu a boca com as mãos, e Patrícia puxou-a para trás, num movimento rápido e protetor. Para longe, gritou Patrícia, e Ricardo sentiu seu coração disparar. Mas Lúcia não recuou. Em vez disso, ela parecia hipnotizada pela cena diante dela, uma expressão de terror e raiva se formando em seu rosto. Não, ele não pode estar morto. E com isso, Lúcia se lançou adiante, correndo em direção ao lugar onde o homem tinha caído. Ricardo a seguiu, sem conseguir entender por que aquela menina estava tão determinada a voltar para a cena do horror.
Quando chegaram próximo ao que restava do homem, algo parecia muito errado. Lúcia arrastou Ricardo pelo braço, apontando para um pequeno objeto que reluzia entre os escombros. "O que é isso?" ela perguntou, o olhar fixo naquele ponto. Era um colar, com um pingente que brilhava intensamente, mesmo sob a fumaça. Ricardo se aproximou e, ao pegar o colar, uma sensação estranha percorreu todo o seu corpo. Lúcia começou a tremer e as lágrimas escorriam por seu rosto. Dá para sentir? Ele nunca deveria ter isso. Nunca. Ela olhava para o colar como se estivesse vendo um fantasma. "Ele era um captor, Lúcia?" Ricardo perguntou. "Você conhecia ele?" A voz dela era um sussurro, quase quebrando ao admitir. "Ele é meu pai." O mundo de Ricardo desabou. O homem que tinha tentado levar Lúcia embora, que sempre parecia uma figura sombria, agora era o pai dela. Tudo o que ele achou que sabia, tudo o que achava estar entendendo, explodiu em fragmentos de horror. O colar que ele segurava era um símbolo de alguma coisa que ele mal compreendia, uma verdade enterrada. "Você não está dizendo. Você não pode estar falando sério." A incredulidade se misturava com o choque. Por que ele faria isso? O que ele queria de você? "Ele não é só isso, Ricardo. Ele me protegeu de coisas piores, mas também me manteve presa." O olhar dela refletia dor e confusão. "Eu pensei que se ele estivesse aqui, poderia me tornar forte de novo. Mas não assim." E no mesmo instante, a tremedeira de Lúcia aumentou. O ar ficou pesado. "Ele pode não estar morto, mas esse colar, ele é a chave para o que realmente está acontecendo." Ricardo sentiu um frio na espinha. "Chave para quê?" ele perguntou, mas foi interrompido por um grito. "Cuidado!" Os homens encapuzados se aproximavam mais, seus rostos um mistério sob as sombras. O líder olhou fixamente para Lúcia e, sem aviso, disparou em direção a ela. "A chave! Pegue-a!" Ricardo se lançou na frente de Lúcia, seu corpo tremendo de adrenalina. "Não! Fique longe dela!" Mas enquanto ele se preparava para lutar, algo lhe chamou a atenção. De repente, a mulher que tinha gritado sobre os outros surgiu ao seu lado, segurando um tablet que brilhava forte. "É isso, é tudo uma armação." Ela falou rapidamente, a voz trêmula, enquanto os homens pareciam hesitar, confusos. "Todos eles têm os mesmos marcadores. Eles não são só captadores. Eles foram enviados para recuperar o que há de mais precioso em Lúcia. E em você, Ricardo." "Em mim? O que você está dizendo?" O desespero pulou em sua voz. Lúcia olhou para o tablet e, em uma fração de segundos, a tela piscou com imagens de crianças, rostos conhecidos, pessoas desaparecidas, e entre elas havia uma foto de Lúcia, com um símbolo semelhante ao do colar traçado sobre ela. Ricardo sentiu a terra sob seus pés tremer. "Ele não é seu pai, Lúcia. Ele é parte de um projeto, um experimento. E você é a esperança deles." As palavras ressoaram como um eco de cataclismo. O choque era quase insuportável. Lúcia era a chave? Para quê? A cena ao redor deles parecia ter parado. O mundo estava agindo, mas eles estavam presos na revelação devastadora. As pessoas fugiam, gritos ecoando, mas tudo parecia distante. Os homens hesitaram, refletindo dúvidas. "Retire-se!" gritou o líder. Mas a arrogância agora era palpável na incerteza. "Não, eu não quero ser parte disso!" Lúcia gritou. As emoções transbordaram. Ricardo olhou para ela, sentindo o aperto no peito. E ali estava ele, um simples milionário, diante de um enigma que poderia não só destruir o que restava, mas também abrir portas para algo completamente imensurável. E enquanto tudo foi se apertando em torno deles, um brilho no tablet capturou a atenção de Ricardo. O último mistério que, quando revelado, poderia mudar tudo. E a única certeza que restava era que o que estavam prestes a descobrir poderia não só alterar o futuro de Lúcia, como também o deles para sempre. Ricardo sentiu o coração disparar. Lúcia era a chave. As palavras da mulher ecoavam em sua mente e ele não tinha certeza se isso era bom ou ruim. As sirenes se aproximavam e a fumaça carregava o cheiro de medo e destruição.
O tempo parecia entrar em câmera lenta enquanto as figuras encapuzadas se aproximavam, as armas reluzindo sob a luz trêmula do fogo ao fundo. "Saia da frente, Lúcia!" Ricardo gritou, empurrando-a para trás. Mas a menina permaneceu firme, sem se mover. "Não, eu vou enfrentar isso!" Sua voz estava repleta de uma força que ele nunca tinha visto antes. Era como se naquele momento Lúcia estivesse se erguendo de todas as suas dores e medos, decidida a não ser mais uma vítima. Os homens hesitaram, trocando olhares entre eles. O líder, com um sorriso cheio de desprezo, avançou. "Vocês não entendem. O que Lúcia carrega é muito mais do que um simples colar. É poder." Ricardo se sentiu enojado. "Se ela é a chave para o que vocês querem, então por que estão aqui? Para machucá-la, para tomar o que realmente não pertence a vocês." A mulher encapuzada segurava firme o tablet. "Ele não é seu pai, Lúcia. O que ele fez com você era um plano, um experimento. Precisamos proteger você a todo custo." Um grito cortou o ar, e Lúcia olhou para os homens. "Vocês não terão nada de mim." Ela começou a se mover, e com isso, a potência de sua presença fez a atmosfera murchar. Lúcia se tornou uma figura impressionante, desafiando não só os homens que ameaçavam, mas também Pubo, que já a havia aprisionado. "Você vai descobrir o que significa ser realmente livre, Lúcia." Ricardo disse, ainda consciente da vulnerabilidade que cruzava seu olhar. Havia uma conexão, que só crescia, uma energia que transbordava entre eles. Com um movimento rápido, Lúcia jogou o colar para o chão. "Não preciso mais disso." O pingente do colar refletiu a luz do sol e, de repente, um brilho ofuscante irrompeu, iluminando tudo ao redor deles. A reação foi instantânea. Os homens recuaram momentaneamente, confusos, e a mulher encapuzada olhou para Ricardo e Lúcia. "Agora é a hora! Vamos!" Um rugido ensurdecedor ressoou em suas mentes, enquanto eles correram. Ricardo puxou Lúcia para mais perto, enquanto Patrícia reagia, gritando ordens e organizando a fuga. Era uma sequência caótica de imagens e sons, mas no meio da desordem, a determinação dos três os guiava. Cada passo era estampado em seus corações, desafiando o destino que parecia tão sombrio. Quando finalmente chegaram a um local seguro, lá estava uma pequena clareira no parque. O caos da cidade ainda ecoava atrás deles, mas encontraram um instante de paz. "Estamos a salvo", Patrícia ofegou, mas a luta ainda estava longe do fim. "Isso não acaba aqui", disse a mulher encapuzada, olhando diretamente para Lúcia. "Eles vão atrás de você. E agora, com o colar destruído, você precisa aprender a usar seu verdadeiro poder." Ricardo se virou para Lúcia e, por um momento, o mundo deles pareceu parar. "Eu estou aqui, Lúcia. Juntos nós podemos enfrentar isso. Não importa o que venha." Ela sorriu, um sorriso pequeno, mas poderoso. "Obrigada, Ricardo. Eu finalmente me sinto forte." E quando olharam ao redor, viram o balão que Lúcia havia comprado antes flutuar em direção ao céu, agora totalmente livre, um símbolo de esperança. Mas, no fundo, Ricardo não poderia negar que um novo capítulo estava começando, e perguntas sem resposta ainda pairavam sobre eles. A chave que Lúcia era, o que significava? O que viria a seguir? E assim, enquanto a cidade ao fundo continuava a gritar, havia uma certeza. Eles não estavam apenas fugindo de algo, estavam entrando em um mundo novo e desconhecido juntos. E agora, se você amou o que acabou de ler, é hora de agir. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like, porque seu apoio é fundamental para alimentar o algoritmo e trazer mais histórias incríveis para você. Não espere nem mais um segundo. Comente abaixo suas reações e teorias sobre estes desfechos chocantes. Adoramos saber o que você pensa. E, por favor, compartilhe esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta jornada. Vamos fazer essa comunidade crescer.